Rede Mondô apresenta uma websérie sobre saúde da mulher. Em nosso 5º episódio, falaremos sobre puerpério e planejamento familiar. O puerpério é o período que inicia logo após o nascimento do bebê e pode durar até 2 anos. O puerpério é um momento muito difícil para a mulher, porque ela está lidando com questões emocionais próprias, lidando com o baby blues, que acontece muito, 75% das mulheres são acometidas pelo baby blues, que é uma tristeza devido às mudanças hormonais e às mudanças da rotina. Não é depressão pós-parto, é diferente, né? E vai passar de maneira fisiológica, mas a gente precisa de apoio, a gente precisa de pessoas para conversar no puerpério e de suporte para a amamentação dar certo. Existe muita preparação para a chegada do bebê. No entanto, muitas vezes esquecemos de cuidar de quem deu à luz. Por isso, fique atento a essas dicas. Beba água, descanse, coma bem, tome sol, movimente-se, peça ajuda. Você não tem que dar conta de tudo sozinha. É normal que a mulher sinta uma leve tristeza nesse período. No entanto, quando alguns sintomas aparecem como irritação constante, ansiedade, desânimo intenso, sentimento de inutilidade, sensação de que não consegue cuidar do bebê, pensamentos violentos, pensamentos sobre se ferir ou finalizar a vida, é muito importante buscar ajuda médica. Pode ser na unidade de saúde mais próxima da sua casa. Uma dúvida que muitas mulheres têm é: e agora que o bebê nasceu, quando eu posso engravidar novamente? Para isso, o planejamento reprodutivo é de extrema importância. A saúde reprodutiva é viver essa sexualidade e poder escolher quando eu vou ter filhos ou se eu vou ter filhos. E para a gente conseguir saúde reprodutiva de qualidade, a principal ferramenta é o planejamento reprodutivo. Então, a gente precisa trazer o planejamento reprodutivo. É um direito garantido pela Constituição de 88, né? O planejamento reprodutivo. O SUS garante acesso aos métodos contraceptivos, garante acesso à consulta de enfermagem, consulta com o ginecologista, consulta com a obstetriz, que é um profissional que vai falar para você, né, sobre o ciclo gravídico puerperal, sobre os métodos contraceptivos, sobre a saúde da mulher e vai te preparar, né, para escolher qual é o melhor método. Então, o SUS, né, viabiliza acesso a esses profissionais para a gente pensar juntos, a sociedade, a população, junto com os profissionais de saúde, qual método é melhor para aquela pessoa, para a gente conseguir eficácia no planejamento reprodutivo. Então, quais as ferramentas? Desde o autoconhecimento, de conhecer o próprio corpo e aí decidir qual método eu vou utilizar. Porque muitas vezes a gente chega na consulta e aquilo é dado de uma maneira verticalizada, prescritiva, o profissional escolhe para você qual método você vai usar. Não, é seu corpo e você tem, né, autonomia para decidir quais são as opções que fazem sentido para você. Então, de maneira geral, a gente tem aí 5 tipos de contraceptivos: os comportamentais, os de barreiras, os hormonais, os dispositivos intrauterinos e os definitivos. Comportamentais, a gente tem a tabelinha, que para a gente conseguir usar a tabelinha, a gente tem que conhecer o ciclo, tem que entender sobre o período fértil, que a gente abordou em outros vídeos, tem que entender sobre qual a relação da menstruação, né, com o período de fertilidade. Então, é um recurso que demanda de conhecimento, de autoconhecimento. A gente tem o coito interrompido, que é interromper a penetração antes da ejaculação. Então, a cada 100 mulheres que usam esse método, 24 mulheres vão engravidar. Então, são métodos que não são tão eficazes, mas algumas pessoas não podem ou não querem usar hormônios ou por crenças e questões religiosas não usam outros métodos contraceptivos. Então, a gente precisa saber que esses métodos existem e trazer isso, né, para a população como uma alternativa quando elas não optarem pelas outras alternativas disponíveis. A gente tem a camisinha feminina e a camisinha masculina e o diafragma. A camisinha feminina e masculina são os 2 únicos métodos que, além de prevenir gestação,
amamentação também previne contra as infecções sexualmente transmissíveis, as ISTs. Então, ele é muito importante, né? Mas a gente sabe que a gente tem aí uma desistência muito grande das pessoas em usar esse método, uma resistência em usar esse método. Então, a gente tem que falar sobre a importância de usá-los e também conseguir orientar a maneira certa de usá-los. Porque no uso perfeito, né, se a pessoa usasse ele adequadamente, a chance de engravidar é baixa, mas com o uso típico, que é como as pessoas normalmente usam na sociedade, a gente tem aí a camisinha tendo em torno de 8% de gestação. A gente tem os métodos hormonais, e aí são várias opções dentro dos métodos hormonais. Temos os combinados, que combina progesterona com estrógeno, mas também temos os métodos que usam só a progesterona, né, que são mais seguros, principalmente para quem está amamentando, por exemplo, a pílula conhecida como mini pílula, que não usa combinação de estrógeno, então ela é mais segura para as mulheres que amamentam, ou para quem tem risco de eventos tromboembólicos, os hormônios que tem só progesterona são mais seguros. Então a gente tem diferentes opções. As opções são apresentadas de diferentes maneiras, em pílulas que eu vou tomar todos os dias, de maneira injetável intramuscular, ou pode ser um injetável mensal, que eu vou tomar uma vez por mês, pode ser injetável trimestral, pode ser implante subdérmico, que é um dos mais eficazes, né? Além dos métodos hormonais, a gente tem os dispositivos intrauterinos. O DIU é um dispositivo intrauterino, ele pode ser hormonal ou de cobre. Ele é um método muito eficaz, um método a longo prazo. O DIU de cobre dura, né, o DIU clássico, o NT de cobre dura 10 anos. Ele tem um índice de gestação aí de 0,4%, muito baixo. O DIU hormonal, ele trabalha tanto tornando esse ambiente, né, assim como o DIU de cobre, tornando esse ambiente difícil de movimentação pelo espermatozoide, para então dificultando o encontro do espermatozoide com o óvulo, mas também ele trabalha inibindo a ovulação, assim como os outros hormônios. Os métodos definitivos a gente tem a laqueadura e a vasectomia. A laqueadura, ela é utilizada em pessoas com útero, né? Então é feito um corte, né, nas trompas uterinas, e a gente impede que o óvulo alcance a região do útero, encontre com o espermatozoide e seja fecundado. É um método muito eficaz, né? A gente tem aí 0,5% de chance de gravidez depois que faz a laqueadura, mas ele é um método definitivo. A pessoa precisa ter certeza que não quer mais ter filhos para poder fazê-lo, pois ele é irreversível. A vasectomia, ela é externa, né? Ela é uma cirurgia ambulatorial, que você vai, faz, sai no mesmo dia, vai para casa, não tem que tomar anestesia geral, nada disso, é uma anestesia local, né? Só para não sentir dor no procedimento ali. Então, a gente corta o ducto deferente, né? Que esse ducto, ele faz o quê? É uma mangueirinha que comunica o testículo com a uretra. Então, ali, o que vai acontecer? Vai continuar tendo o testículo, a pessoa vai continuar produzindo os hormônios sexuais, vai continuar tendo sêmen lá na vesícula seminal, vai continuar tendo ejaculação, libido, vontade de transar. O que não vai ter é espermatozoide dentro do sêmen. Então é muito importante falar isso, porque a gente tem muito tabu e preconceito contra a vasectomia. E é uma cirurgia simples, eficaz, 0,15% apenas dos homens que fazem vasectomia realmente conseguem engravidar depois disso. Então ele é muito eficaz, é a longo prazo, é duradouro, é irreversível e chama a responsabilidade para os homens também desse fator que é tão sobrecarregado pelas mulheres. A gente tem que falar sobre eles e quebrar o mito sobre isso. Então, dentro dos métodos contraceptivos, a gente tem esses métodos como os principais. E a gente tem que lembrar sempre que a dupla proteção é a única maneira de prevenir contra as ISTs. Então, a gente precisa usar a camisinha, precisa usar a camisinha feminina, precisa usar a camisinha masculina para a gente evitar as gestações indesejadas e as ISTs. O que a gente não pode nunca, o que a gente não deve fazer, usar 2 camisinhas ao mesmo tempo. Isso aumenta o risco, né, de romper a camisinha pelo excesso de atrito entre as camisinhas. Lembre-se, o melhor puerpério e planejamento reprodutivo começa com o autoconhecimento.
Para mais informações, acesse a cartilha no site institutomondó.com.br.